Agora nós iremos para a nossa aula de geografia. Estamos partindo para a unidade 3. Então, abra o livro didático de geografia para acompanharem o raciocínio. Aula de geografia, migrações no Brasil. Migrações no Brasil é a nossa unidade 3, tá? Então, abram o livro didático na página 60. Então, primeira coisa, vamos diferenciar. Migrante é toda pessoa que sai da sua terra natal, isso do lugar onde ele nasceu, em busca de um novo lugar para viver. Então, a migração pode ocorrer por diversos fatores, tá? O imigrante é quem chega de um país para o outro, então buscando um país para viver. Então, quem chega para morar no Brasil, quem chega de outro país para morar no Brasil, é um imigrante para nós. Mas quem sai do seu país de origem é um emigrante, tá? Com I é quem chega no país. E com E é quem sai do país, tá? Então, uma pessoa que sai do Brasil para ir morar no Japão, por exemplo, para a gente é um emigrante, e para os japoneses que vão receber essa pessoa lá, é um imigrante, tá? Fluxo migratório, o que é? Os fluxos migratórios, eles ocorrem desde que o homem é homem, desde os primórdios da humanidade, desde o primeiro registro do homem na Terra, existe o fluxo migratório. O que é? É esse deslocamento de um lugar para o outro, procurando novas formas de sobreviver, procurando novas fontes de alimento. E esse deslocamento fez ocorrer muita coisa para a nossa história. Tem grande importância na nossa história. Por quê, professora Laura? Uma das prováveis rotas migratórias do homem primitivo fez com que a América fosse povoada. Mas como assim? Na Ásia, existe um espacinho de 90 quilômetros entre o continente asiático e o continente americano. E esse espacinho se chama Estreito de Bering. Tinha uma época no nosso planeta em que houve uma era glacial. Durante essa era glacial, uma das teorias dos cientistas historiadores é que esse estreito congelou e permitiu a passagem do homem que vivia nesses continentes para o continente americano. Por isso, quando os portugueses e os espanhóis chegaram na América, se depararam com indígenas já vivendo aqui. Essa é a possível rota, porque o esqueleto mais velho já encontrado foi na Etiópia. Então, a teoria é que esse homem, esse povoado que existia na Etiópia, migrou passando por vários continentes até passar no Estreito de Bering e chegar na América do Norte e depois ir para a América do Sul. Outra teoria é que eles poderiam ter vindo pelo mar, terem arrumado um jeito de fazer uma jangada ou um barco, terem arrumado meios de fazer um barco, bem rudimentar, né? Vamos pensar, e saíram da região onde é a Índia, passando pela Oceania e chegaram na América do Sul e povoaram o continente americano, tá? São teorias, mas que demonstram que o fluxo migratório é algo natural do ser humano, porque desde os primórdios da humanidade a gente busca meios de encontrar uma sobrevivência. Então, existiam N fatores para as migrações ocorrerem, mas isso levou com que o mundo tivesse um movimento maior, tá? Fluxo migratório significa que não foi só uma pessoa que fez esse caminho, mas várias pessoas juntas que percorreram esse caminho, que percorreram essa migração e que fizeram essas rotas possíveis, porque não dá para só um homem chegar na América e povoar a América inteira, tá? Só se ele tivesse uma máquina de clonagem, e isso eu acho que não existia. Tá bom? Então vamos continuar. Fluxos migratórios estrangeiros para o Brasil.
Então, o Brasil foi descoberto em 1500, a gente já sabe disso. Então, chegaram os portugueses e se estabeleceram. Chegaram os portugueses e quem eles encontraram no Brasil? Pensem. Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Isso, encontraram os índios. Então, os índios já estavam aqui. Tá? Então, quando se encontraram os índios e os portugueses, essa foi a população que se formou no Brasil. Mas logo foi acrescentada outra população e outra cultura ao Brasil. Alguém sabe qual é? Isso, os negros trazidos para serem escravizados e formaram uma população no Brasil. Então, a população inicial do Brasil foram os brancos portugueses, vindo de Portugal, vindo da Europa. Os indígenas que já estavam aqui eram muitos e muitos tipos de tribo, tá? E os negros que vieram para serem escravizados, para trabalharem como força bruta para o trabalho. Em 1808, Portugal decidiu abrir o porto, abrir as portas do Brasil, que eram abrir as portas do Brasil, vamos dizer assim, para a chegada de pessoas de outros países. Portugal permitiu que essas embarcações chegassem. Em 1850 foi proibido o tráfico negreiro para o Brasil, tá? Isso já tinha sido assinado na América toda antes, tá? Mas no Brasil, isso só foi virar uma lei com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, tá? Então, em 1850 não podia mais trazer escravo. E o que eles iam fazer? Como é que eles iam trabalhar? Quem que ia trabalhar? E que agora havia emprego no Brasil, porque precisava de mão de obra. Porque agora não podia trazer mais escravos. Então, o que essas pessoas fizeram? Começaram a vir para o Brasil de navio para trabalhar aqui, tá? Então, em 1890, 40 anos depois do fim do tráfico de escravos, a população do Brasil estimada era de 14 milhões de pessoas. É uma população bem grande para a época. E a população era composta por brancos que vinham da Europa, por negros e por indígenas. E nas próximas décadas, houve um aumento dessa população brasileira proveniente da chegada de mais imigrantes, mais imigrantes, mais imigrantes. A quantidade de imigrantes que chegaram de 1880 a 1839. Então, aqui, os que vieram em peso, os que vieram mais numerosos foram os italianos, tá? 1.400.000 italianos vieram para o Brasil nessa época. Os portugueses, tá? Vieram também. Os espanhóis, japoneses, alemães, sírios e turcos e outros dependentes. Depois disso, depois que os portugueses começaram a vir depois da independência, famílias japonesas e italianas também se dirigiram para áreas urbanas, também se dirigiram para o Brasil, trabalhando tanto na área urbana como na área rural, principalmente no estado de São Paulo e do Paraná, onde eles trabalhavam nas lavouras de café. O estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul também recebera italianos e alemães, fundando então pequenos povoados onde eles cultivavam o próprio alimento para sobrevivência ou trabalhavam como comerciantes, professores ou em outras atividades. A vinda dos imigrantes trouxe novos elementos culturais à população brasileira, como novas técnicas de lavoura, comidas típicas, os hábitos, os costumes, o jeito de falar, o sotaque, o modo de se vestir. Então, tudo isso influenciou na cultura brasileira. Fluxos migratórios dentro do Brasil, então, entre as regiões do Brasil. Então, a gente tem 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, as migrações no Brasil também foram importantes para a nossa história. Então, o que levou essas pessoas a migrarem? A falta de emprego, dificuldade de acesso à terra para plantar, baixos salários,
pouca oferta de equipamentos de saúde e educação, como os hospitais, os postos de saúde, escolas, creches e muitos outros fatores. Nos anos de 1950, a região Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região Sudeste, tá? Esses 4 estados. Destacava-se, então, como local com muitas oportunidades de estudo e de trabalho. Então, as pessoas vinham muito para a região Sudeste para estudar ou trabalhar. E as regiões que mais tinham origem dos fluxos migratórios na época eram o Norte e o Nordeste. Então, vinha muita gente do Norte e do Nordeste para o Sudeste. Por que, em especial, do Norte e do Nordeste? Principalmente porque a infraestrutura nesses estados era muito baixa, de péssima qualidade. Então, no Nordeste, ainda para agravar a situação, é uma região que em épocas do ano tem a seca, tem uma estiagem. E essa estiagem fazia com que muitas famílias perdessem os animais, perdessem as plantações. Então, algumas famílias optaram por sair do lugar onde viviam, deixar a casa, deixar a família e vir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades de trabalho e condições de vida melhor. Esse retrato, esse quadro, quem fez foi Cândido Portinari e ele chama Os Retirantes. Então, retirante era o nome dado a essas pessoas que saíam das áreas rurais do Nordeste para se aventurarem no Sudeste, nas grandes capitais. Então, detalhe para a tristeza nos rostos, para a magreza. Então, isso é uma característica que muitos livros trazem, muitos quadros trazem. Então, era assim que eles iam, não iam, muitas vezes não iam de transporte. Iam um trecho a pé, aí outro trecho dentro do caminhão, dentro do comboio do caminhão. Então, não era uma viagem agradável, não é uma viagem igual a gente faz hoje em dia para o Nordeste, do Nordeste para cá, de avião com todo o conforto. Era uma viagem castigante, que eles sabiam que seria castigante, mas que, em busca de novas condições de vida, eles enfrentavam esse desafio para conseguir algo melhor, para tentar algo melhor, né? Migrações para as regiões Norte e Centro-Oeste. Houve na década de 70 investimentos que o governo fez em infraestrutura para promover o desenvolvimento das regiões do Norte e do Centro-Oeste. Então, construiu-se redes de comunicação nesses lugares, ferrovias, rodovias, aeroportos e também usinas hidrelétricas, que atraíram muitos imigrantes porque isso gerava emprego. Então, gera emprego, traz pessoas para trabalhar. Fluxos migratórios atuais. Então, hoje em dia, investe-se muito no Nordeste e no Norte do Brasil. Houve a melhoria de muitas técnicas agrícolas, melhoria de abastecimento de água, melhoria de equipamentos de saúde, de educação. Então, houve um investimento na infraestrutura do Norte e do Nordeste do Brasil. Então, isso fez com que os fluxos migratórios diminuíssem um pouco, mas ainda não são nulos. Ainda existe fluxo migratório do norte e do nordeste para o centro-oeste, para o sudeste ou para o sul do Brasil. Então, ainda existem esses fluxos migratórios, esse grupo de pessoas que migram para o sudeste, mas agora em menor quantidade do que anteriormente, porque as condições de vida melhoraram um pouco no Nordeste e no Norte, tá? Então, os fluxos migratórios de 1999 a 2004, tá? Então, agora eu quero que vocês analisem esse mapa e vocês vão responder ao longo das páginas 64, da 64 até a 69,
tem as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero que vocês respondam todas elas, tá? Então, qualquer dúvida pode me chamar, estarei à disposição. Beijos, até mais.